Amém. Irmãos, nós estamos fazendo a leitura do livro de Êxodo, e no decorrer dessa semana nós pudemos ler sobre as 10 pragas que vieram sobre o Egito, e vimos Deus mostrar de forma extraordinária o seu poder, até que finalmente Faraó deixou o povo sair para o deserto, conforme Deus tinha ordenado. E de forma também assombrosa, nós vimos que Deus abriu o Mar Vermelho, o povo hebreu passou por ali, depois, da mesma forma que Deus abriu, Deus fechou. E o exército de Faraó foi dizimado. Então, nós chegamos no capítulo 15, que mostra o povo, Moisés junto com o povo, reconhecendo o poder de Deus e engrandecendo a Deus. Então, nós entramos nas porções nas quais nós vamos meditar nessa semana. Vamos abrir nossa Bíblia em Êxodo 15, nós vamos fazer 3 leituras. Êxodo 15, a partir do verso 22. Diz o seguinte: depois Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Durante 3 dias caminharam no deserto sem encontrar água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de lá porque eram amargas. Essa é a razão pela qual o lugar chama-se Mara. E o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo: que beberemos? Vamos avançar mais um capítulo para Êxodo 16. Vamos ler os versos 2 e 3. No deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão. Disseram-lhes os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nos sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a esse deserto para fazer morrer de fome toda essa multidão. Vamos avançar mais um capítulo. Êxodo 17. Vamos ler os versos 1 e 2. Toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, andando de um lugar para outro, conforme a ordem do Senhor. Acamparam em Refidim, mas lá não havia água para beber. Por essa razão, queixaram-se a Moisés e exigiram: dê-nos água para beber. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai, nós estamos diante do Senhor e diante da sua santa palavra. Senhor, o Senhor é aquele que tem poder para tornar essa palavra viva para cada um de nós. Pai, nós estamos aqui com sede, com fome do falar do Senhor. Pai, nós queremos ser tocados por essa palavra, de modo que algo eterno seja construído no nosso interior nessa manhã. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu sei que vocês, assim como eu, quando leem mais uma vez o livro de Êxodo e veem e observam a peregrinação do povo no deserto, vocês devem muitas vezes já ter pensado como eu: que povo difícil, misericórdia, como é que esse povo pode ser assim? E é nisso que nós vamos meditar nessa manhã. Irmãos, por que que esse povo, mesmo após ver tantos milagres, tantas manifestações de Deus, lembrando que nesses textos que nós lemos, após cada uma dessas dificuldades, Deus agiu de maneira milagrosa. Eles viam Deus agindo e depois recaíam novamente, rapidamente, nesse mesmo lugar de rebelião e de murmuração. Por que que eles viam tantas coisas que Deus fazia, mas eles não avançavam rumo ao que Deus tinha para eles? E é nisso que nós vamos meditar, irmãos. Esse foi um povo que viu o poder de Deus, que foi abençoado, protegido e guardado por Deus. Mas aconteceu algo muito triste com eles. Eles não alcançaram o que Deus tinha para eles.
Eles não avançaram naquilo que Deus tinha proposto para eles. Isso é muito sério. Irmãos, um dos fortes motivos que eu entendo porque isso acontecia, era que esse povo tinha uma falta de entendimento do propósito da vida deles. Irmãos, Deus foi aquele que gerou Israel. Assim como cada um de nós fomos gerados por Deus. Deus gerou esse povo com um propósito. O que era esse propósito? Para ser o seu povo na terra. Para que através desse povo, o conhecimento de que havia um único Deus se manifestasse às outras nações, e essas nações pudessem ver que havia um Deus, através do testemunho daquele povo. Essa era a visão que Deus tinha quando olhava para eles. E aí, quando Deus olhava para eles, sabe o que era o propósito de Deus? Formar neles esse povo que Deus queria. Mas sabe qual que era a visão que eles mesmos tinham do propósito da sua existência? Uma vida suprida em suas necessidades. Eles viam a necessidade, o desejo deles por segurança, por conforto, sua rotina ali bem estabelecida, sabendo o que aconteceu hoje, amanhã e depois. Estão entendendo a diferença? A diferença era a visão do propósito. Como Deus olhava para eles e para o propósito da vida deles, e como eles mesmos olhavam para si. Observe, irmãos, quando Deus, dentro dos versículos que nós lemos, quando Deus chamou Moisés para ir até Faraó, apresentar o comando de Deus para deixar o povo ir para o deserto adorá-lo, Deus poderia ter movido o coração de Faraó desde a primeira vez para deixar o povo ir, não podia? Mas Deus não o fez. Por quê? Porque Deus tinha os seus propósitos. Isso está na Bíblia? Tá. Êxodo 4, 21. Diz o Senhor a Moisés. Isso aqui é quando Deus chamou Moisés, irmãos. Êxodo 4, 21. Pode abrir na sua Bíblia. Quando você voltar ao Egito, tenha o cuidado de fazer diante de Faraó todas as maravilhas que lhe dei poder para realizar. Mas eu endurecerei o coração dele, para que não deixe o povo ir. Nada fugiu do controle de Deus. Deus já tinha avisado que isso ia acontecer. De novo, irmãos, Deus poderia ter conduzido o povo até o Mar Vermelho, e quando eles chegassem lá, Deus podia eles viram o Mar Vermelho e Deus já podia estar abrindo o mar para eles passarem, não podia? Mas Deus não o fez. Por quê? Porque Deus tinha propósitos com isso. Está lá em Êxodo 14, 4. Eu endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Irmãos, quando eles saíram do Mar Vermelho e caminharam 3 dias, irmãos, só 3 dias, depois que eles viram aquele milagre, depois que eles caminharam 3 dias no deserto, Deus não podia ter dado água para eles desde o primeiro dia? Podia, irmãos, mas Deus não o fez. Por quê? Por causa dos seus propósitos. Isso está na Bíblia, tá? Êxodo 15, no fim do verso 25, depois que Deus confronta eles naquele momento, Deus fala assim: deu-lhes estatutos e uma ordenança, e ali os provou. E assim por diante, irmãos, enquanto nós tivermos, esse livro de Êxodo é um livro extraordinário. Todas as vezes que nós vemos a peregrinação deles no deserto, entendam, Deus nunca perdeu o controle. Deus nunca foi surpreendido por nenhuma circunstância, por nenhuma eleição que deu errado. Deus nunca teve nenhum erro de percurso, entende, irmãos? Tipo Deus falar: nossa, Moisés, não é que o danado do Faraó resolveu vir atrás de vocês? Com essa eu não contava.
que eu vou fazer? Não, irmãos. Irmãos, Deus nunca foi surpreendido por uma coisa que deu errado, tipo, Moisés, eu dei uma vacilada aqui, soprou um vento muito forte, a nuvem que estava guiando para vocês embicou para o outro lado e levou vocês para um lugar que não tinha água. Vamos fazer uma correção de percurso aqui? Não, irmãos, isso nunca aconteceu. Deus nunca foi surpreendido. Deus nunca perdeu o controle. Mas Deus se move por propósitos. Nós precisamos ter isso muito claro na nossa vida. Nós precisamos ter visão muito clara disso. E entender isso era algo que faltava muito ao povo hebreu. E muitas vezes, irmãos, isso nos falta hoje diante das nossas circunstâncias, das nossas vidas. E por falta de entendimento de que Deus é um Deus de propósito, e Ele se move por propósitos, e Ele nunca é surpreendido por nada, estarem firmes nesse entendimento enquanto caminhavam, sabe o que aconteceu com esse povo? Eles peregrinaram 40 anos no deserto. E nós também podemos ficar assim. Irmãos, entendam, eles eram o povo de Deus. Deus cuidava deles, sim ou não? Deus abençoava eles, sim ou não? Mas eles não entraram em Canaã. Isso precisa falar muito conosco, irmãos, porque nós somos o povo de Deus hoje. Irmãos, o povo hebreu, quando olhava para si, o povo hebreu, eles não olhavam para si mesmos do ponto de vista de como Deus olhava para eles. Qual que era o ponto de vista? Olha, esse povo aqui, eu vou trabalhar com eles porque eu quero estabelecer neles uma nação modelo, para quem eu vou revelar o meu caráter, para quem eu vou mostrar a minha conduta, o modo como eu faço, como eu ajo. E essas pessoas, ao verem a mim, ao perceberem qual é o meu caráter e absorverem isso para as suas vidas, eles vão ser uma nação que vai ser uma luz para as outras nações. Para quê? Para apontar o caminho para o Criador. De modo, irmãos, que quando Deus olhava para Israel, Deus falava assim, esse povo precisa entender que eu quero que eles existam não simplesmente para si mesmos, mas para funcionarem como uma luz para as outras nações. Mas sabe o que era o problema do povo, irmãos? Faltava a eles esse entendimento. E a pergunta que o Senhor tem para nós é, será que falta isso para nós hoje? Por quê, irmãos? Porque nós somos o povo de Deus hoje. Por falta desse entendimento de propósito, sabe o que movia o povo? Água, comida, casa, segurança, previsibilidade. A danada da previsibilidade anda faltando para nós, né, hoje em dia. Como a gente tem sido surpreendido por coisas. Era isso que eles queriam, irmãos. Será que isso fala conosco hoje? Um bom trabalho, um carro, minha casa quitada, plano de saúde, não ficar doente, casar, viajar, férias, bons relacionamentos. Tudo isso funcionando certinho é o nosso propósito, irmãos. E sabe o que muitas vezes as pessoas querem? E o porquê as pessoas estão deturpando as mensagens dentro da igreja? Porque o que as pessoas querem é isso. E muitas vezes os crentes vêm para a igreja querendo isso. E aí o que eles querem é colocar Deus nessa equação, nesse propósito, para que Deus os abençoe, que no final de contas Deus as ajude a alcançar isso, porque isso é o propósito da vida deles. Mas, irmãos, não enxergar o propósito de Deus para eles, os hebreus, fez com que eles vagassem na terra por tantos anos. Agora, eu quero fazer um parêntese, irmãos. Não que haja alguma coisa errada em nós desfrutarmos das dádivas que Deus nos dá. É maravilhoso nós desfrutarmos dos relacionamentos, da vida conjugal, nós desfrutarmos dos filhos, dos netos, nós temos uma casa limpa, organizada, funcional, agradável.
A gente comer uma comida boa, né? Toda semana. Não tem uma semana da minha vida, irmãos, que eu não paro com meu marido e falo, amor, seu dom de cozinha me abençoa tanto, eu sou tão feliz. É bom demais comer uma comida boa. Nós comemos ontem na hora do almoço aqui. Irmãos, tudo isso é muito bom, mas nada disso é um propósito e tem um fim em si mesmo. São coisas que Deus, porque Deus é maravilhoso e tudo que Deus cria é bom, Ele nos dá, porque o mundo que Ele criou é extraordinário. Mas isso não é o nosso propósito, irmãos. Nós precisamos ter clareza disso, porque nós precisamos entender como Deus olha para nós. Deus lá do trono, Ele olha para nós e Ele se move com propósitos. Irmãos, o ano de 2026 começou oficialmente para nós, como igreja, na semana passada, certo? Então, o que nós temos que entender? Nós temos 11 meses à frente nesse ano de 2026, a partir de agora. E sabe uma coisa que nós temos que pensar, irmãos? O relógio está assim, ó. Tique, 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 tique. Eu gosto de pensar que o relógio não para. Assim como ele não parava para o povo hebreu, não para nós. Hoje é dia 8 de fevereiro de 2026. Esse dia nunca mais vai acontecer. E os hebreus, por não saberem contar os seus dias e viverem com a perspectiva correta, encarando cada dia e cada circunstância que vinha à vida deles, segundo o entendimento de Deus, o que aconteceu com eles? Ficaram vagando em círculos no deserto. E sabe o que é pior, irmãos? Isso pode acontecer conosco. Nós podemos estar congregando, ser um povo de Deus, sermos abençoados, mas a pergunta é, nós estamos avançando rumo a Canaã? Nós estamos avançando rumo ao que Deus tem? E sabe o que é pior, irmãos? Sempre que eu leio o livro de Êxodo, eu gosto muito de ler esse livro, eu fico olhando para aquele povo e penso assim, como aquele povo se via quando essas coisas aconteciam? Como esse povo olhava para si mesmos? Será que eles olhavam para si e pensavam assim, nossa, Deus tem nos abençoado tanto, mas será que nós temos agradado a Deus? Será que nós saímos do Egito, mas o Egito, na verdade, não saiu de dentro de nós? Será que ainda tem muita coisa do Egito dentro de nós? Será que eles olhavam para eles e falavam assim, não, vamos falar sério com a gente mesmo? Tirando os rituais sagrados dos quais nós participamos, o que difere de fato a nossa vida dos bons ímpios? Dos ímpios bem comportados, dos ímpios que não são vida louca, né? Nós não estamos falando dos vida louca. Estou falando dos ímpios honestos, corretos. Tem ímpio honesto? Tem? Tem ímpio correto? Corretíssimo. O que difere a nossa vida dos ímpios corretos? Sabe o que eu penso, irmãos? Eu realmente acho que eles não pensavam de si mesmos, que eles podiam estar desagradando a Deus. E muitas vezes, irmãos, nós precisamos ter cuidado com a nossa vida. Sabe por quê? Porque a gente não vive assim em pecado, né? Pecado. Mas a vida cristã não é uma questão de não viver em pecado. É uma visão de ter em vista o propósito. Paulo fala, olhando firmemente para onde? Para Cristo, o autor e consumador da minha fé. Eu vivo me desembaraçando das coisas, eu olho para as coisas do mundo e falo, isso tudo é esterco. É uma questão de a visão estar firmemente instalada onde ela deve estar. E o nosso coração ser conquistado por essa visão. Sabendo, irmãos, que os confortos da vida, as coisas boas da vida, Deus se importa em nos dar.
Ah, como Ele se importa. A gente não precisa preocupar com elas. Deus é nosso Pai. Deus é nosso Pai. Quantas vezes você, pai ou mãe, deixou de comprar coisa para si para comprar para os seus filhos? Eu já fiz isso. Eu já deixei de comprar coisa para mim. Eu vou comprar uma coisa até hoje. Meu filho tem 31 anos. Ela, eu estou querendo comprar um jogo. Você fala, ai mãe, eu vi isso assim, assim. O que é a primeira coisa que eu penso? Vou lá comprar para ela. Deus é assim com a gente. Só que Ele é perfeito. E Ele se move por propósitos. Irmãos, quando eu estava preparando essa palavra, me veio muito à mente, eu me lembrei muito do Salmo 19, que foi alvo da nossa meditação na noite, no domingo passado. E eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês no Salmo 19. O pastor Augusto trouxe a meditação de todo o Salmo, mas me veio à mente a oração de Davi, que é registrada nos versículos 11 e 12. Davi diz o seguinte: quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Todos nós lemos esse salmo na semana passada. Posso ouvir o amém dos irmãos? Todos nós lemos, porque nós estamos seguindo a leitura bíblica, porque a gente sabe o quanto isso edifica as nossas vidas. Mas uma coisa é você ler, irmãos. Não sei como você leu isso. Uma das coisas que nós precisamos fazer quando nós estamos meditando na palavra é visualizar. Vou explicar como. Quando a gente lê essa oração de Davi, a gente precisa ler com calma, visualizando Davi fazendo essa oração. Ele provavelmente, não, com certeza, quando a gente lê todo o Salmo, ele chegou nesse momento aqui, ele não fez essa oração como muitos de nós lemos. Papapá, 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 papapá. Não, irmãos. Eu tenho certeza que Davi estava clamando. Irmãos, Davi estava clamando, ele estava falando, Senhor, Senhor, que homem pode discernir os próprios erros? Que homem que conhece o seu coração? Senhor, eu por mim, eu não posso discernir os meus próprios erros. Aí ele falava assim, Senhor, me absolve daqueles que eu desconheço. Ele falava, Senhor, também guarda o meu coração dos pecados intencionais. Davi estava admitindo que havia coisas na vida dele que ele sabia que não era certo, e mesmo assim ele continuava fazendo. Isso fala com alguém que está aqui? Aí ele fala, Senhor, me socorre. E eu tenho certeza que ele fazia isso todos os dias. Mas sabe, irmãos, o crente que não tem noção da santidade de Deus e da gravidade que é a sua natureza pecaminosa, sabe como esse crente olha para si, irmãos? Ele olha para si e estou de boa. Tudo bem. Tudo bem, estou de boa. Estão entendendo, irmãos? Não seja assim no nosso meio. Irmãos, nós precisamos ser pessoas que entendemos o que é a gravidade da nossa natureza pecaminosa, da qual nós éramos prisioneiros, e por causa de Cristo, nós só não somos mais prisioneiros dela, mas ela habita aqui. E nós temos que entender, irmãos, que sem a graça de Deus, essa natureza sempre quer prevalecer. Essa natureza sempre quer nos puxar para o que é próprio dela. Sabe o que faltava para o povo hebreu, irmãos? Olhar para eles e ver que Deus estava olhando para eles e falava assim, é o meu povo. O povo em quem eu quero formar os meus valores. Em quem eu vou trabalhar para formar neles o meu caráter, os meus valores, para que eles possam ser luz para as nações. Irmãos, assim hoje,
Deus olha para a minha vida e para a sua individualmente, lembrando, irmãos, que Deus olha para cada um de nós e conhece tudo. Irmãos, Deus sabe até o CPF de cada um aqui de cor. Deus sabe tudo de nós, tudo da nossa história, da nossa vida. E Ele sabe algo que a gente não sabe. Ele sabe quando Ele nos viu, a substância... Ai, é lindo, irmãos. A substância informe no ventre da nossa mãe. E Ele nos viu. E Ele planejou uma vida que Ele queria para nós. E Ele olha para mim e para você e fala, é minha filha. É o meu filho, em quem eu quero formar os meus valores, em quem eu quero formar o meu caráter, para que ele seja luz nesse mundo. É assim que eu me movo. Irmãos, nós temos tido essa visão de nós mesmos. Eu tenho comigo que os hebreus, muitos, mesmo cultuando a Deus, vivendo no meio da congregação, participando dos rituais sagrados, olhavam para si e tinham simplesmente o descanso que eles eram o povo de Deus. Sou membro da igreja, sou batizado, frequento as reuniões. Mas faltava a eles uma vida separada para Deus, que avançasse. E essa é a pergunta do Senhor para nós. Nós estamos avançando. Irmãos, porque nós podemos estar dentro da igreja e mesmo assim estarmos vagando. Vagando, irmãos. A minha mensagem hoje é uma mensagem muito objetiva. E eu vou transmitir somente o que o Senhor me compartilhou. A realidade de cada um de nós, irmãos, é que nós, por causa da nossa tendência humana, por causa da nossa natureza pecaminosa, nós sempre tendemos a não nos enxergar. Nós sempre temos tendência a sermos condescendentes conosco. Nós sempre temos tendência a pensar bem de nós. Então, quando eu preparava essa palavra, eu perguntei para o Senhor, Senhor, já que nós somos cegos para nós mesmos, já que nós tendemos a pensar de nós mesmos mais do que convém, tendemos a sermos condescendentes, o que poderia nos ajudar nessa avaliação, diante do que nós lemos na vida dos nossos irmãos hebreus? O que poderia nos ajudar para nós podermos responder para nós mesmos se nós estamos avançando? Irmãos, nós sempre temos que ter coisas objetivas para fugir do campo meramente da nossa avaliação. Nós sempre precisamos disso. E orando, eu separei 5 avaliações que você pode fazer para você mesmo. E eu espero que, pela graça de Deus, elas 5 perguntas nos ajudem a chegar a uma conclusão, se nós estamos avançando ou se nós podemos estar vagando sem perceber. Amém? Vamos às 5 perguntas? Opa. Tem aí, Marcos, filho? Não. Passa manual que não está rodando. Ajuda nós. Primeira pergunta. Como você lida com o seu tempo? Nossa, mas eu pensei que fosse uma coisa tão espiritual, essas perguntas. Essa é uma pergunta muito importante, irmãos. Como você lida com o seu tempo? O relógio não para. Como vimos, os hebreus perderam 40 anos. Por quê? Porque eles andaram e ficaram no mesmo lugar. Andaram e não alcançaram aquilo que Deus tinha para eles. Irmãos, a maneira como você enxerga a autonomia que Deus te deu para gastar o seu tempo, revela se você está vivendo com entendimento de propósito. Irmãos, infelizmente, a maioria das pessoas não lida com o tempo como uma dádiva de Deus,
uma dádiva, aliás, da qual nós vamos prestar contas. Mas a gente não deve fazer as coisas só por medo, né? Eu vou prestar contas para Deus no meu tempo. Não, irmãos, nós precisamos avaliar o nosso tempo de maneira correta, porque tempo significa oportunidade. Como você lida com a autonomia que Deus te dá, que Deus me dá, para gastar o nosso tempo? Nós vivemos num tempo das distrações, irmãos. O nosso inimigo, ele é muito inteligente. Não vamos desprezar isso. O diabo é ardiloso, ele é um profundo conhecedor da estrutura humana. Os demônios existem desde antes dos homens, dos seres humanos existirem. E ele traça armadilhas, ele traça os seus planos nas gerações, e as armas do diabo vão mudando. Sabe qual é uma das grandes ciladas do diabo hoje? Conforto e distração. Irmãos, se você não vê o seu tempo como algo que pertence a Deus, e que Deus te deu, e que cada dia, cada hora que passa, ela não vai voltar mais, e você não pode perder seu tempo, porque tempo significa oportunidade, oportunidade de crescer, de avançar, de conhecer mais a Deus. Se você não usa o seu tempo para isso, irmãos, você pode estar vagando no deserto, sem perceber. Irmãos, Deus, quando Ele nos faz perguntas, Ele quer respostas honestas. Jacó foi o patriarca em quem Israel começou. Em quem o cumprimento da promessa que Ele fez lá para Abraão começou de fato. Foi nele que começaram as 12 tribos. Mas no encontro que Deus teve com Jacó, o que foi a primeira coisa que Deus fez? Uma pergunta sincera. Porque ele precisava, porque para avançar e se tornar o Israel de Deus, o que aconteceu? Jacó precisava dar uma resposta honesta. Quem é você? O que Jacó respondeu? Eu sou enganador. Essa é a minha realidade. Irmãos, o Senhor quer respostas honestas. Então, a primeira pergunta é: como você lida com o tempo? O meu tempo tem servido para Cristo ser formado em mim? Ou estou gastando os dias? Eu acho muito engraçado crente que não gosta de segunda-feira. Gente, quem tem que amar sexta-feira é ímpio. Nossa, graças a Deus. Acabou a semana. Vou descansar. Sabe, irmãos, a gente vive no descanso. Todos os dias da nossa vida tem propósito. Todos os dias são gloriosos. Posso ouvir um amém dos irmãos? Por quê? Porque crente ora para estar no lugar que Deus tem para ele. Se ele entende que aquele lugar não está dando certo, e não é a vontade de Deus para a vida dele, para ele trabalhar, por exemplo, ele ora: Senhor, 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 e Deus vai falar com ele: não, meu filho, não vou tirar você daqui ainda não, porque eu tenho propósito. Aí você fala: então, não vou fixar meus olhos nesse chefe horroroso, nesse povo terrível, nesse ambiente horroroso, eu vou fixar meus olhos no propósito. E aí tem glória, irmãos, está entendendo? A vida do crente tem que ser assim. É planejado que seja assim. Amém, irmãos? Segunda pergunta: como você encara o enchimento do Espírito? Tem gente que está lendo essa pergunta e está fazendo assim. Irmãos, os hebreus, eles tinham maná todos os dias. Mas muitos deles colhiam ele de forma natural, é a comida. É a comida, não, é a comida. Nossa, comida até entediante, por sinal, todo dia, maná, 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 maná. Eles não colhiam aquele alimento entendendo que ele era um sinal visível da dependência que eles tinham que ter da palavra de Deus todos os dias para alimentar eles.
Eles não tinham esse entendimento, irmãos, de que eu preciso, não é uma questão de que é bom. Eu preciso buscar o enchimento do Espírito. Se nós fomos salvos, o Espírito Santo habita dentro de nós. Mas a Bíblia nos comanda. O que ela diz? Enchei-vos do Espírito. Mostra a sinergia que tem que haver aí entre Deus e o homem. Deus enviou o Espírito Santo para habitar dentro de nós. Mas cabe a nós nos enchermos do Espírito. Isso precisa ser algo claro, irmãos. Se você é um cristão que se contenta com o alimento do culto de domingo, e a sua alma fica desnutrida no decorrer da semana, no deserto da vida, irmãos, o enchimento do Espírito não é um evento semanal. Nossa, o culto foi uma bênção, eu estou no gás. Aliás, tem gente que eu já ouvi, por incrível que pareça. Uma vez eu ouvi alguém falar que não ia ficar congregando aqui, depois de estar aqui algum tempo, porque as palavras aqui não deixavam a gente animado para a semana que vem. Entusiasmado, vai dar certo, vai ser uma bênção, você vai vencer. Sabe, irmãos? A palavra aqui é um alimento. Mas nós precisamos do maná todos os dias. Por quê, irmãos? Porque nós entendemos que sem esse maná, o Egito volta a dominar nosso coração. Sem esse maná diário, do relacionamento com Deus, da palavra de Deus, da adoração, da oração, da consagração, da separação, a minha natureza volta a prevalecer, irmãos. E não sei quanto a vocês, mas eu já tenho idade suficiente para conhecer que a minha natureza é horrível, horrível, terrível, irmãos. Então, a segunda pergunta é: como você lida com o enchimento do Espírito? A sede, a fome em você, o entendimento que você precisa, que você tem uma necessidade vital do Espírito Santo te enchendo e você sendo cheio todos os dias. Amém, irmãos? Terceira pergunta. Opa, vai lá, Marcos Filho, aqui está falhando. Como você lida com as tribulações da vida? Essa é uma boa pergunta. Muito boa. Irmãos, diante da falta de água, diante da fome no deserto, o povo fazia o quê? Murmurava. O povo duvidava. Por quê? Porque eles viam a tribulação como um incômodo. Às vezes até um erro de percurso, até uma falta da existência, do cuidado de Deus com a vida deles. Então a pergunta é clara: quando algo não dá certo na sua vida, sabe, irmãos, aquelas coisas que a gente planeja bonitinho. Se você tem o meu temperamento, então, a gente planeja tudo, nos mínimos detalhes. E depois dá errado. Ou você é surpreendido por uma coisa assim. Como você lida com as tribulações da vida? Você fica doido pelo livramento? Ai, Senhor, esse problema eu vou jejuar, orar. Senhor, me livra, me livra, me livra, me livra. Senhor, move a situação. Senhor, me livra, me livra. Senhor, muda a minha sorte. Senhor, muda a minha sorte. Não está dando certo, eu vou fazer campanha. Eu vou orar 10 dias. Senhor, me livra, muda a minha sorte. É assim que você lida, irmãos? Tem muito crente que lida assim. Irmãos, Deus permite que as tribulações venham até nós. Lembrando que tem algumas que Deus não tem nada a ver com elas, nós que buscamos e nós que criamos. Mas mesmo nelas, Deus está ali querendo nos ensinar. Irmãos, quando as tribulações vêm, nós só precisamos focar nossos olhos em Deus e falar: Senhor, o que o Senhor quer falar comigo? O que o Senhor quer me ensinar? O que o Senhor quer construir? O que está errado? O que o Senhor quer chegar no lugar? Que experiência de fé o Senhor quer me dar? Então a pergunta é: o que você busca? Quando as tribulações vêm, o suprimento e o livramento? Ou você se volta para o Senhor, para o que Deus quer construir, certo de que a nossa vida está nas mãos de Deus, e Deus não é surpreendido por nada. Amém, irmãos? Quarta pergunta, Marcos, solta para nós. O que enche os seus olhos? Essa pergunta é boa, irmãos.
O que te dá alegria? O que faz seus olhos brilhar? O que você persegue? Para os israelitas, eram as panelas de carne e as cebolas, viu, gente? Quem não gosta de cebola? E as cebolas do Egito. Eles estavam fisicamente no deserto, mas o coração deles não estava em nada do que Deus estava fazendo. Irmãos, essa é uma pergunta clara. O que enche o seu coração? É o conforto material, é a saúde, a convivência, as férias, é a previsibilidade da vida, são os negócios. Irmãos, nós precisamos ser um povo que os nossos olhos se enchem de alegria em conhecer a Deus, experimentar a Deus. Então a pergunta é: o que enche os seus olhos? E a quinta pergunta que eu entendo que o Senhor tem para nós é: como você encara os seus relacionamentos? Deus queria formar uma nação modelo, irmãos. E significa que a espiritualidade deles deveria ser vista nos seus relacionamentos, na forma como eles se relacionavam uns com os outros. E eu penso que não ia muito bem, irmãos, porque logo à frente a gente lê que Moisés ficava o dia inteiro e tinha uma fila de gente até o final do dia para trazer o quê? As suas demandas, não era? Ah, porque é isso, porque é aquilo, porque... Imagina, irmãos. Então, a pergunta é, irmãos, como você enxerga as pessoas ao seu redor? Elas são uma ferramenta para o seu bem-estar ou são um campo para você exercitar o caráter de Cristo? Outra coisa no que diz respeito aos relacionamentos. Você encara com seriedade os seus papéis, seu papel como pai, como esposo, como esposa, seu papel como pai, como mãe, como avó, avô, como irmão, seu papel como patrão ou como funcionário. Senhor, eu sou um funcionário dessa empresa. O que o Senhor tem para mim? O que tem para mim para ser um modelo aqui, segundo os padrões do Senhor? Como o Senhor quer que eu haja com meu patrão, com os meus colegas, com o negócio, com a maneira como eu encaro o meu trabalho, para ser um modelo? O seu papel como membro do corpo de Cristo, como você encara? Você leva isso a sério, focando no seu papel, o que Deus quer construir em você, de modo que você olhe para o Senhor e compara com a Bíblia e fala: Senhor, amém, o Senhor tem me ensinado a ser uma esposa segundo o seu coração, mas eu quero crescer mais e mais. Como você encara os seus papéis? Então a pergunta é: meus relacionamentos refletem a santidade à luz de Deus? Ou eu sou guiado pelos meus interesses? Irmãos, essas 5 perguntas, eu penso que são perguntas bem objetivas, que podem ajudar a mim e a cada um de nós nessa manhã a entendermos se nós estamos, de fato, avançando na carreira cristã. O relógio não para, irmãos. O relógio de 2026 está correndo. E a pergunta que fica ecoando não é se Deus é suficiente para cuidar de mim no meio das agruras da vida, mas sim se eu estou sendo consciente do propósito e sei quem Deus é. Amém, irmãs? Nessa manhã, o chamado de Deus é para nós ajustarmos a nossa visão, a visão de Deus, e decidirmos: Senhor, esse ano começou. É muito bom que as coisas tenham começo, meio e fim, porque a gente tem alvo, né? Tem o dia, tem a semana, mas crente deve contar a hora por minuto, tá, irmãos? 15 minutos é tempo. É tempo ou não é? É. Tem os minutos, tem a hora, tem o dia, tem a semana, tem os meses e tem o ano.
Nós estamos no começo do ano ainda. Irmãos, esse ano de 2026 pode ser um ano extraordinário. Se nós falarmos, Senhor, eu quero viver por propósitos. E eu quero ver o propósito do Senhor em cada momento da minha vida. E ser movido por propósitos. E não pelas minhas necessidades. E não pelas minhas satisfações. Amém, irmãos? Vamos nos colocar de pé e orarmos ao Senhor. Irmãos, o Senhor quer encontrar aqui em nós um povo não apenas cultuando, mas um povo avançando. Canaã, irmãos, ela também é um símbolo de tudo que o Senhor tem para nós, de tudo aquilo que Ele tem em Cristo para nós. E Ele quer em nós um coração sedento por isso. Amém? Feche os seus olhos agora e fale com o Senhor. Responda ao Senhor a essa palavra. Tenha essas 5 perguntas em mente. Responda ao Senhor. Como você lida com o seu tempo? Com a autonomia que Deus te deu para usar o tempo? Fale com o Senhor. Responda ao Senhor sobre como você encara o enchimento do Espírito Santo. Como você tem encarado as tribulações da vida. O que enche os seus olhos. E como você encara os seus relacionamentos. Pai, nós estamos aqui nessa manhã, em primeiro lugar agradecidos, Senhor, tão gratos, porque o Senhor nos resgatou desse mundo tenebroso, Senhor, esse mundo horroroso. O Senhor foi lá e nos tirou do Egito, Pai. Pai, recebe a nossa gratidão, Jesus. Nós não merecíamos, não havia nada em nós para o Senhor fazer isso. Mas o Senhor olhou para nós, e o Senhor nos viu, e o Senhor nos chamou. Muito obrigada, Senhor. Recebe agora a nossa gratidão, recebe a nossa adoração, recebe o nosso reconhecimento dessa dádiva, Pai. Mas, Senhor, nós nos apresentamos aqui, Senhor, no que diz respeito à nossa peregrinação. Pai, nós estamos aqui, Senhor, de cabeça baixa, reconhecendo a dificuldade do nosso coração, a dificuldade, Senhor, das inclinações dentro de nós. Pai, nós precisamos tanto do Senhor, tanto. Pai, visita-nos nessa manhã. Pai, não deixe essa palavra do Senhor se perder no nosso coração. Mas, Senhor, aprofunda essa palavra dentro de nós, para nos cravar, Senhor. E que essa palavra nos sonde, nos examine e dê frutos. Pai, como nós queremos te agradar. Como nós queremos, Pai, experimentar o Senhor durante a nossa peregrinação nessa terra. Senhor, a nós foi dado, a nós, Senhor, quem somos nós? Mas a nós foi dado a oportunidade de que Cristo seja formado em nós. Oh, Senhor, ajuda-nos a sermos cooperadores disso, Pai. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, Pai. Livra-nos dos enganos, livra-nos da preguiça, livra-nos da arrogância, livra-nos do individualismo. Senhor, livra-nos da vaidade, livra-nos da soberba, Senhor. Livra-nos, Senhor, de andarmos descuidados, distraídos, Senhor.
e ajuda-nos a contarmos os nossos dias, de maneira que alcancemos um coração sábio. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Te pedimos, Senhor, que o Senhor nos guarde nesse dia